O acidente do Titanic foi um dos mais famosos e trágicos naufrágios da história. O navio, considerado inafundável, partiu de Southampton, na Inglaterra, em 10 de abril de 1912, com destino a Nova York. Durante sua viagem inaugural, o Titanic colidiu com um iceberg no Oceano Atlântico, afundando e matando mais de 1.500 pessoas, entre passageiros e tripulantes a bordo. Mas esse é apenas um dos milhares de naufrágios ao longo da história marítima. Essa é a história de 4 navios notáveis que foram naufragados ao longo do tempo. Se você gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro das nossas atualizações. O Nancy foi construído em Wilmington, estado de Delaware em 1775, como um navio de transporte de carga britânico. No entanto, com a declaração da independência dos Estados Unidos, o Nancy foi fretado como navio americano e utilizado para transportar pólvora e armas para a Revolução Americana. Em um determinado verão de 1776, o Nancy encalhou no nevoeiro enquanto tentava escapar de 2 navios de guerra britânicos. A tripulação recuperou a maior quantidade de carga possível, e em seguida, acionou um fusível para acender a pólvora do navio para afundá-lo e evitar que caísse nas mãos dos britânicos. A bandeira americana foi removida e levada consigo pela tripulação ao abandonar o navio. Os britânicos interpretaram isso como uma rendição e estavam embarcando no Nancy no momento da explosão. O cargueiro britânico Trial partiu em sua viagem inaugural de Plymouth para Bantam em 1621. Durante a viagem, ele fez uma parada no Cabo da Boa Esperança para comprar suprimentos, e foi lá que o capitão descobriu que todos os navios da Companhia das Índias Orientais haviam recebido ordens recentes para navegar ao sul de 35 graus ao cruzar as Índias Orientais. Essa rota se revelou mais segura e poderia reduzir em até 6 meses o tempo da rota previamente estabelecida. Infelizmente, o capitão não estava familiarizado com essa rota, e tentou sem sucesso encontrar um imediato no Cabo da Boa Esperança que conhecesse melhor a rota. Ao tentar esse novo caminho, o navio acabou se desviando muito para o leste e acabou encalhando nas rochas. A tripulação foi obrigada a abandonar o navio, e um escaler com 36 sobreviventes conseguiu chegar às Ilhas Montebello. Eles ficaram lá por uma semana antes de voltar para o mar e retomar o destino original em Bantam. Esse barco de sobreviventes é agora reconhecido como o primeiro europeu a desembarcar na Austrália. O USS Veitana era um navio a vapor britânico. Ele operou nas águas costeiras da Índia em 1880. Ele era conhecido informalmente como Vizsla, em homenagem ao seu capitão, A.G. Curzon. Ele foi utilizado para transportar passageiros entre as cidades costeiras de Mandvi e Mumbai. Durante uma viagem rotineira, o Veitana partiu do porto de Dvarka com cerca de 700 passageiros a bordo. A rota normal do navio levaria ao porto de Porbandar, mas devido às condições climáticas adversas, e a um aviso da autoridade portuária, o navio não conseguiu chegar ao porto de destino. Em vez disso, ele seguiu para a próxima parada em Mumbai, mas nunca chegou lá. Nenhum vestígio do navio, seja em forma de detritos, sobreviventes ou vítimas, foi encontrado. Este desastre marítimo tornou-se um ponto crítico na cultura da região, sendo contado e mitificado em histórias e canções folclóricas. Hoje é conhecido como Titanic de Gujará, apesar de ter ocorrido antes do naufrágio do famoso navio. O navio português Santo Antônio pertencia ao rei João III de Portugal. Ele afundou em uma tempestade na costa da Cornualha em 1527, causando a morte de 41 de seus 86 tripulantes. O naufrágio do Santo Antônio é lembrado principalmente devido ao valor de sua carga perdida, especialmente lingotes de cobre e prata, no valor de aproximadamente 18.000 libras esterlinas na época. A recuperação da carga rapidamente se tornou alvo de uma disputa internacional entre Portugal e Inglaterra. Embora o rei João III e o rei Henrique VIII da Inglaterra concordassem que a carga deveria ser devolvida a Portugal, isso contrariava os direitos senhoriais ingleses estabelecidos na época.
3 proprietários de terras da Cornualha melhoraram significativamente seus status nos anos que se seguiram ao naufrágio, e se presume que tenham lucrado com o tesouro recuperado. No entanto, devido às dificuldades de resgatar a carga de um navio naufragado, nunca foi possível comprovar quanto do tesouro original permaneceu no fundo do mar. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe um comentário abaixo contando o que você achou do vídeo.